Isso. Olá, gente. Boa tarde. Grande abraço a todos. Desculpa aí o atraso em novas colocações do Livro dos Espíritos, é porque a gente teve muitas lives, muitas palestras, e isso foi absorvendo a gente. E a gente ficou com esse tempo aí, quase 2 semanas, sem colocar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Só para lembrete, para quem está chegando agora, nós vimos, o anterior estudo foi sobre parentesco, filiação, sexo nos espíritos. Hoje nós vamos ver, o nosso tema será semelhanças físicas e morais, tá? Então veja só, é a questão 207 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física? Eles transmitem também alguma semelhança moral? A pergunta de Kardec é exatamente essa. Com os genes, né, os pais transmitem por hereditariedade os traços, né, físicos, que fica parecido com o pai, com a mãe, o filho. Porém, há a condição dos pais transmitirem também semelhança moral para o filho quando vem para a terra, para o bebê? Resposta: não. Pois tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então os pais transmitem a semelhança física, mas não transmitem a semelhança moral. Já que o filho é um espírito antigo, que está vindo do infinito, do espaço, trazendo a sua história, suas conquistas, suas quedas, e é um espírito diferente do pai e da mãe. Ele vai apenas formar um corpo que foi cedido os recursos pelos genes do pai e da mãe. Semelhança é física, não é moral. Mas aí Allan Kardec, na questão seguinte, 207A, ele faz a seguinte indagação: de onde vêm então as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? E a gente também observa isso, né? Numa família, você observa desde criancinha semelhança moral, né? De jeito, de sentimento até entre pais, entre o filho e o pai ou a mãe. Então de onde vem isso? Já que o espírito é diferente, conforme a questão 207 nos mostrou. Resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Então aí está a explicação por que algumas vezes espíritos parecidos nas suas tendências, na sua moral, no seu jeito, reencarnam, né? E parecem ser um espelho do pai ou da mãe ou dos pais em si. Não estou falando aqui da educação, estou falando do que o espírito já traz. Então pode acontecer isso, por quê? Porque um espírito simpático, né, aos pais, simpático aí no sentido de vibração, sentimento, estágio espiritual, né, guarda as mesmas aspirações que os pais. Então é um espírito que espiritualmente, moralmente, eticamente, já se assemelha, se afiniza com os pais. Então ele é atraído para o processo evolutivo. Eis porque, por exemplo, um gênio da música pode gerar um filho medíocre. Um gênio da ciência pode gerar um filho medíocre nesse campo. Mas também pode um grande artista atrair um grande artista, pela afinidade, pelas tendências, pelos gostos semelhantes. Na questão 208, Kardec pergunta: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Resposta: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, qual é a primeira tarefa e a fundamental tarefa de um pai e de uma mãe? Educar a alma que Deus enviou para os seus braços, a fim de que a gente possa, enquanto pai e mãe, corrigir os defeitos, orientar para o bem, despertar o sentimento de Deus na intimidade dos nossos filhos. É essa a grande missão apostolar do pai e da mãe. É a grande tarefa missionária de todo pai e de toda mãe. Cuidar materialmente, claro que também é. Procurar dar o máximo de oportunidades e conforto material, isso é perfeitamente cabível e não é contrário à lei de Deus. O que é negativo
é quando pai e mãe se esquecem do principal, que é orientar moralmente os filhos, que é corrigir as tendências infelizes que eles apresentam. E se pai e mãe tiveram conhecimento da reencarnação, melhor ainda, porque sabe que o seu filho é um espírito antigo que traz tendências, boas ou más, conforme nós mesmos também trouxemos. Então, dentro desta ótica, a grande missão de um pai e de uma mãe é a orientação moral para Deus e para o bem dos seus filhos. Nós temos aqui a questão 209, e Kardec pergunta o seguinte: por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Resposta: um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que os seus conselhos o dirijam para um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Nós temos aí umas coisas interessantes para observar. A pergunta foi: por que é que bons pais, uma mãe digna, nobre, honesta, um pai bom, legal, nasce um filho com sentimentos perversos, com tendências negativas, né? E os pais, claro, eles poderiam estar pensando assim, que Deus envie um espírito bom. E a resposta está dentro, não daquilo que a gente quer, mas daquilo que é necessário. E a lei de evolução para se cumprir. Então, se os pais são equilibrados, são bons, são honestos, nada melhor enviar um espírito que necessita de pais dignos para orientar aquela alma que estava transviada, atormentada, angustiada. Por outro lado, os pais podem já ser bons hoje, mas aquele espírito problemático que veio até aqueles pais também pode ser uma alma que lá no passado, lá atrás, muito tempo atrás, os pais bons podem ter contribuído para a sua queda. E aí eles recebem aquele espírito de volta para devolver a ele o equilíbrio, o bom caminho, a boa orientação. Então, tanto pode vir um espírito problemático como missão para os bons pais, como pode vir um espírito problemático pela ligação do passado, pelos erros que aqueles pais possam ter cometidos no ontem. A reencarnação nos abre essas reflexões também. E se a gente parar, esquecendo essa questão de débito com aquele espírito no passado, o objetivo de uma alma boa, ou uma das grandes alegrias para quem deseja ser bom, é poder orientar uma alma que está no mal, que está nas sombras, que está equivocado. Então essa é uma das essências mais belas da paternidade e da maternidade. Vamos adiante. Na questão 210, podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? Olha a resposta que os espíritos deram a Kardec. Não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhe foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Gente, quando os espíritos respondem a Kardec, vamos levar em consideração que aí você tem uma espinha dorsal do pensamento, que viria a ser desdobrado posteriormente. Então a resposta dos espíritos é sempre no sentido mais abrangente do termo. Qual é o objetivo da reencarnação? A melhoria das almas. Então, quando os espíritos dizem, na resposta a Kardec, se podem os pais, através dos bons pensamentos, pedir que venha só um espírito bom como filho, e a resposta é não, é porque os espíritos superiores estão respondendo sobre a finalidade da reencarnação. Tem algo a ver com a questão anterior. Porque seria muito egoísmo e vaidade da nossa parte só querer os melhores espíritos conosco. É claro que todo mundo só desejaria que reencarnasse como filho nosso, um Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, não é? Uma alma iluminada que não desse trabalho. Não é? E aí, de repente, quando vê, nasce um filho rebelde, irritadiço, problemático, obsidiado. E aí a gente vê que a grandeza apostolar da missão de pai e mãe é exatamente o sacrifício, a abnegação, a renúncia, o amor, o querer fazer bem àquela criatura. É preciso entender o contexto mais amplo da resposta dos espíritos. Vamos ver a questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos?
Então a gente encontra, é muito comum entre os gêmeos você ter similitude de tendência, além daquela telepatia natural, né, daquela identificação emocional que existe entre os gêmeos, eles também se parecem muito, não apenas fisicamente, mas podem se parecer muito moralmente, né, psicologicamente. Então são espíritos afins, a resposta é essa. São espíritos muito simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Quase sempre o espírito gêmeo, simpático, em geral, são almas que já vêm evoluindo juntos há muito tempo. São almas irmãs queridas, que de tanta afinidade pode pedir uma missão em conjunto, solicitar reencarnarem juntos, na alegria de estarem lado a lado para uma nova etapa da matéria. Por isto, eles vêm geminados, né? Vêm fruto de uma só gestação. Mas tem outra pergunta aqui interessante de Kardec, a questão 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligadas, né? Lembra aquelas crianças que são ligadinhas, né? Parece um corpo só para duas almas. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor, duas almas? Sim. Mas a semelhança entre eles é tão grande que faz-vos parecer muitas vezes uma só. Então, muitas vezes você tem aqueles gêmeos cefópagos que estão ali ligados, né? Por órgãos comuns, mas são muito parecidos no jeito, no sorriso, não só a parecência física. Me refiro também à parecência psicológica, né? Por que é que nasceram assim? Aí, só penetrando nos meandros da reencarnação. Fisicamente, eles são oriundos de uma mesma força hereditária, né? E muitas vezes pode ser também uma grande ligação, mas enraizada profundamente no homem. Principalmente nas possibilidades de serem adversários. Olha só a questão 213. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Resposta: não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Principalmente esses chifópagos, né? Veja só, muitas vezes dois espíritos vêm se engalfinhando há séculos e até milênios. Ficam tão jungidos, tão ligados uns aos outros, fluídica e magneticamente, moral e emocionalmente, que desenvolvem entre si uma simbiose fluídico-psíquica. O comprometimento dos dois, o ódio entre os dois pode ser tão intenso que eles se vinculam magneticamente. E aí a reencarnação também é uma bênção, porque estão tão ligados que a reencarnação propicia eles voltarem juntos naquela condição de praticamente um mesmo corpo para duas almas, né? Vinculados por alguns órgãos específicos. Então é interessante a gente observar, porque isso reforça uma filosofia belíssima, considero belíssima, de que são as duas forças que nos ligam uns aos outros. O amor, que nos vincula luminosamente uns aos outros, e o ódio, que nos prende a quem a gente odeia ou com quem a outra pessoa nos odeia, nos vincula vigorosamente, fluidicamente. Então o ódio é uma força que aprisiona os seres, assim como o amor é uma força que une, libertando. Então o ódio também pode propiciar que dois espíritos que vêm se odiando há muito tempo reencarnem numa condição de dependência de um órgão vital numa mesma encarnação. Questão 213, aliás, questão 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Isso é uma lenda. Os espíritos respondem a Kardec. Lenda. Para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não leveis muito em conta as imagens poéticas. Então, muitas vezes isso corria assim, olha, esses dois se desentendiam até na barriga da mãe, brigavam até no ventre materno. Isso, na verdade, é um processo, às vezes, até intuitivo para dizer que aqueles dois espíritos são antipáticos ou têm aversão desde vidas anteriores, antes mesmo de reencarnar. Portanto, é uma figura de linguagem, é muito mais uma lenda do que uma realidade. As duas crianças não brigavam ali dentro no ventre materno.
Bom, vamos aqui, a questão 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Olha, gente, da mesma maneira como existe a simpatia entre indivíduos, também existe a simpatia na coletividade. Tem uma questão aqui, Kardec responde o seguinte, Kardec não, os espíritos superiores respondem a Allan Kardec. Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem de semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Veja só, eles colocam aí uma coisa importante, que é a lei de afinidade. Porém, gente, um espírito missionário pode-lhe ser apresentado uma missão de agir no meio, no ambiente totalmente averso à sua condição, ou seja, no meio antipático. Então, vamos dizer assim que, vou dar um exemplo, não sei se seria exatamente isso antes de reencarnar. Francisco de Assis reencarna na Úmbria, na época medieval, numa comunidade que não consegue entender de imediato a sua grandeza espiritual. É óbvio que tinha espíritos também simpáticos a ele, reencarnados, como Clara, como a sua mãe, eram almas simpáticas a Francisco, e aqueles outros que vieram para formar o seu grupo, Frei Leão, né, e tantos outros. Mas um espírito vem cumprir uma missão e pode sim cumprir uma missão no meio completamente adverso, mas em geral as almas procuram as ambiências que estão de acordo com as suas vibrações, com a sua sensibilidade, né? Principalmente os espíritos que já atingiram o mérito, né? O poder meritório de poder fazer escolhas. Mas como são almas que amam muito, também podem aceitar exatamente um ambiente contrário às suas condições. A questão 216 diz o seguinte: o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Então, se eu vou reencarnar, a minha próxima encarnação, eu vou apresentar os traços morais da minha atual reencarnação como Fred? Resposta: sim, isso pode acontecer. Mas melhorando-se, ele muda. Ou seja, se eu passar muito tempo entre uma encarnação e outra, é óbvio, gente, que além dos valores positivos morais que eu possa ter adquirido nesta minha vida de Fred, se eu passar muito tempo antes de reencarnar, e eu vou progredir no mundo espiritual, é claro que características psicológicas vão estar alteradas. É claro que determinadas expressões da vida interior serão outras que você pode não identificar com o antigo Fred. Tá certo? Agora, se a reencarnação próxima for relativamente próxima, breve em relação a esta aqui, se eu reencarnar rapidamente, depois que eu deixar o corpo de Fred na sepultura, aí as características serão muito semelhantes e muito próximas. Tá certo? Nós vamos esquecer que o espírito progride no mundo espiritual. E isso é importante. Olha a continuação da explicação que os espíritos deram a Kardec. Melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e terias dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Então veja só, se eu mudar de posição social, pode acontecer de uma encarnação em outra você renascer numa condição social totalmente diferente da atual. Se você for escravo, por exemplo, nascer numa condição de escravo, se nascer em certos ambientes, é claro que vão surgir mais dificuldades para você identificar aquela mesma criatura. De um país para outro muda. Você nascer na Europa Central é uma coisa, você nascer na África, por mais que você tenha conquistado certo valor, você vai apresentar características do continente africano que irão exercer influência sobre o seu ser. Embora
as conquistas morais que você efetuou, intelectuais, permanecem com você. Estou dizendo que o ambiente também influencia de alguma forma, claro, as condições que o espírito se apresenta. Mas quanto mais o espírito é forte intimamente, quanto mais ele vai efetuando conquistas, independente do ambiente que ele reencarne, ele vai apresentar as suas conquistas e os seus valores. Ele é maior do que o ambiente onde ele está reencarnado. A questão última de hoje, do nosso estudo, 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Ou seja, na minha próxima encarnação, eu posso nascer fisicamente com esses traços que eu tenho aqui, alguma coisa que lembre? Olha a resposta. O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como espelho da alma, isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme? Assim mesmo, sem haver pronunciada a presença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Gente, essa resposta é bem interessante porque ele está abordando o quê? No espírito de uma encarnação para outra, ele vai pegar um novo corpo. Então, necessariamente, não tem nenhuma vinculação com parecência física, salvo em algumas circunstâncias específicas. Por exemplo, o espírito modela o corpo. Então, dependendo da natureza do espírito, do seu vigor, da construção do seu pensamento, mesmo usando um novo corpo, ele não vai apresentar uma fisionomia semelhante à encarnação anterior, mas alguns traços podem lembrar o espírito, o corpo da outra encarnação. Sobretudo porque os olhos refletem o espírito. Então, um jeito de olhar, uma maneira de ser, uma postura na face pode lembrar. Sobretudo se a gente retorna no mesmo seio consanguíneo e em pouco tempo de diferença entre uma encarnação e outra. Há casos, raros, é verdade, em que o espírito reencarna com muita semelhança ao que como era o corpo dele no passado. Falam que algumas encarnações do Emmanuel, guia de Chico Xavier, ele manteve, parece que 2 ou 3, uma certa familiaridade nos traços. Tá? Então, é uma coisa que a gente reflete, porque são os grandes mistérios da experiência do espírito, da força do espírito na sua construção. Mas, em geral, a parecência física não é algo de regra. Muito pelo contrário, um novo corpo, novos traços. Se for filho de outros pais ou nasce numa condição diferente dos pais que teve, a contribuição genética é outra, portanto a hereditariedade vai exercer sua influência, o gênero com que se renasce, pode renascer mulher, homem, tudo isso exerce influência nas características físicas diferentes do espírito que está reencarnando, tá certo? Pode ocorrer uma similitude? Pode. É mais raro, mas pode ocorrer. Mas em geral, é um novo corpo e a diferença é muito grande fisicamente. Embora, como vimos anteriormente, moralmente, psicologicamente, possamos encontrar eco daquela criatura que viveu na encarnação anterior. Ok, gente? Deixamos um grande abraço para todos e o nosso próximo estudo será sobre ideias inatas, tá certo? Vamos ver de onde vêm essas ideias inatas que está dentro do nosso estudo da reencarnação. Grande abraço.